Oi, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui direto do Rio Centro, na Expo Cakes. Esses dias de evento onde empresários, empresas do Brasil inteiro, não é só do Rio, tá? Se reúnem para fazer negócios. A gente está aqui direto do estúdio do Pode Escrever com o Manancial, gravando podcast, gerando conteúdo para as nossas redes e batendo papo com empresários. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, é muito grata. Eu vou receber agora para esse bate-papo incrível que vai começar agora, a Leidiane da Consultoria Conceito. Receba a Leide com muito carinho. Leide, seja muito bem-vinda. Vamos falar de negócios. Esse espaço é todo seu, tá? E aí, para começar, eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Quem é a Leidiane? Então, meu nome é Leidiane. Deixa eu chegar um pouquinho só para frente o microfone. Sim, tá bom. Vê, para eu te ouvir bem. Foi, né? Tá ótimo. Então, Leidiane Monteiro, né? Eu sou CEO da Consultoria Conceito, que é uma empresa de recursos humanos, o nicho principal. Embora lá nós apresentamos e oferecemos, né, serviço de RH, DP, contabilidade, financeiro, mas o que faz o olhinho da Leidiane brilhar é o DP. É o RH e departamento pessoal. Então, eu sou a idealizadora, né? Graças a Deus estamos aí no mercado há 11 anos. Né? E mais de uma década, hein, Leide? Mais de uma década. Ajudando empresas, empresários e pessoas físicas também? Isso né? Assim, a consultoria ela é voltada para a pessoa jurídica, né? Mas indiretamente a gente ajuda pessoas, né? Ajuda pessoas que estão em busca aí de recolocação no mercado, de uma oportunidade, primeiro emprego, jovem aprendiz, estagiário. Então, assim, é uma ajuda, né, mútua, vamos botar assim, né? Você pode contar um pouquinho como é que surgiu a consultoria, de onde surgiu a Conceito? Porque toda empresa geralmente é uma história muito forte, né, Leide? Sim. Você está há mais de uma década no mercado, transformando empresas, mas isso tem uma história por trás. Como é que surgiu a sua história com a Conceito? Então, eu sempre fui assim uma pessoa que não melhor, né? Porque a gente não é melhor do que ninguém, né? Mas que se destacava. E assim, no ramo no mundo dos negócios não foi diferente, né? Eu trabalhava, né, numa empresa privada e eu fazia, quando eu cheguei no cargo de gestão, de supervisora administrativa, nessa empresa tinha prestadores de serviço que viam o meu trabalho, meu desempenho, como eu liderava pessoas, como eu desempenhava o papel. E aí eles começaram a ver isso e eles começaram a ver em mim o que eu nem via antes, Sim. né? E aí eles foram me pedir ajuda. Leide, você pode fazer esse processo para mim? Você pode fazer essa folha para mim? E aí aos poucos eu fui, né, atribuindo funções, e quando eu fui me ver, né, eu estava ali prestando serviço. Você estava como CLT e prestando serviços, né? Né? Porque quando a gente é seletista, a gente, né, ganhar um dinheirinho por fora, né? Sim. E aí eu fui fazendo. Quando eu me vi, eu estava assim, tomando conta de três empresas ali no setor de RH e DP e nem me dei conta. Caramba, né? Que legal, Leide. E aí chegou um momento que eu falei, tive que ter opção. Não dava para conciliar. Quem quer fazer tudo, né? Não faz nada, né? E aí eu conversei com meu marido, né? A gente sempre troca muitas ideias. E vocês empreendem juntos, Leide? Então, nós somos empreendedores, né? Os dois são empresários, mas ele tem a padaria, tem 3 padarias, né? Onde eu faço a parte de RH e DP e financeiro. E ele fica com a parte operacional, né, e comercial. E eu tenho um escritório, né, onde eu dei inúmeros clientes, então, assim, ele tem a empresa dele, eu tenho a minha, mas meio que tudo junto, né? Sim. Então... Um casal empreendedor. Exatamente. A filha é empreendedora, o filho também trabalha no negócio, então acaba que a família toda. Isso, exatamente. Então, assim, aí eu fui, conversei com ele, compartilhei, né, que eu não estava mais conseguindo dar conta, né? E não era justo com a empresa também, onde eu trabalhava. Sim. Porque eles queriam uma dedicação a 100%, né? E aí eu fui e falei pra ele, cara, eu tô contigo. Né? Deu medo, Leide, de começar? Porque muita gente passa por essa história que você está compartilhando, de querer começar o seu próprio negócio, estudou aquilo, ama, se dedica, mas tem medo de dar o primeiro passo. Assim, eu não digo medo, eu digo insegurança. Sim. Né? Porque o medo paralisa.
E assim, eu nunca tive a sensação de paralisar. Eu sou muito tempo de arriscar. Tipo, cara, eu vou lá fazer. Se não der certo, volta, vê onde errou e faz de novo. Perfeito. E assim. E o bom é que você já tinha seus clientes antes de fazer a transição. Exatamente. Você fez um modelo isso. muito bom, Leide. Você foi captando seus clientes antes de fazer a transição, né? Sim, sim. Porque quando você tomou a decisão, você sabia que você estava dando muito conta das empresas. Então Exatamente o resto era só ir continuar, né? era continuar, ver o que estava dando certo, o que podia melhorar, o que não deu tão certo, né? Sim. E aí eu falei assim, gente, eu vou arriscar, né? Eu sempre fui muito de arriscar. Porque quando você confia, né, os empresários, empreendedores que estão começando, ele tem que estar muito confiante nele. Verdade. Tipo, eu sei fazer. Eu sei fazer. Eu sei no que eu sou boa, né? Eu sei no que eu sou boa, né? O que vai acontecer é a minha persistência. Sim. Vai ter dias legais, vai ter dias não tão legais. Como dizem por aí, ser empreendedor é matar um leão todos os dias. Sim. Porque quando você é da privada, faça chuva, faça sol, a empresa tá boa, tá ruim, seu salário tá lá. Né? E agora, quando você é o dono do negócio, os boletos chegam. Né? E ele não quer saber se o mês tá bom ou se o mês tá ruim. Verdade. Então, assim, tem que fazer acontecer, né, Leide? acontecer. E eu sempre fui muito de fazer acontecer. E isso me fez acreditar e seguir, entendeu? E aí, como é que você começou? Aí você pensou, agora fiz a transição de carreira e vou... sempre foi a conceito? Já começou dessa forma? Sempre foi a Você conceito. montou a empresa e falou, Sim, vou cuidar de DP e RH das empresas. Sim. Não, é assim. Como eu falei, o meu nicho principal, né, é RH e DP. Sim. E o que acontece, Rafa? As empresas, né, os clientes me procuram querendo que a Conceito faça um trabalho de consultoria dentro da empresa dele. Quando vem a folha da contabilidade, a Conceito vai analisar, né, os funcionários que chegam, a Conceito vai analisar. Dá para ajeitar, tirar isso e colocar mesmo, para ficar melhor para você. Assim. Ótimo. Bom, e aí, com isso, né, eu fui percebendo isso, as oportunidades aparecem, né? Sim. E aí, como a Elisete sempre fala, né, as oportunidades estão ali. E aí eu me vi e falei assim, gente, olha só, se eu faço o crivo, eu dou o crivo final na folha de pagamento dele, nos impostos dele, tudo, por que eu não faço isso? Por que o meu escritório não faz isso? A contabilidade também, né? Eu falei assim, gente, não tem sentido. Sim. Se ele confia em mim, em dar o crivo da contabilidade... Eu também posso fazer contabilidade. Né? E aí foi aí que eu falei assim, gente, peraí. E aí eu fui aos poucos. Eu também, assim, eu sou muito criteriosa no sentido da responsabilidade. Porque a contabilidade de uma empresa não é uma coisa banal, uma coisa muito responsável, porque o empresário, né, o dono da empresa, é responsabilizado por qualquer coisa que a gente lance lá de forma indevida. Então, eu fui pegando aos poucos, né? Fui pegando os menores clientes, pegando e vendo como é que funcionava, né? E aí eu fui galgando, até então, agora eu posso dar um upgrade e pegar grandes empresas aí em fechar completa. Então, hoje a Conceito, ela faz todas as pontas, né? Porque quando um cliente, né? Isso vale para todos os empresários. Quando você tem um serviço ali, na blusa, uma pessoa que não estamparia. Sim. Eu estampo, mas não tenho a blusa. Aí você tem que comprar a blusa em outro lugar. E aí você vai terceirizando vários pedaços, né, Leide? Então, assim, se eu já bordo, então eu vou ter umas blusas ali, Sim. Né? E vou vender, que aí eu vendo o serviço completo. E trazendo isso para Conceito é a mesma coisa, né? Exemplo maravilhoso. Eu faço um RH, um DP, peraí, eu posso fazer a contabilidade. E aí o cliente não fica, né? Ele fecha os 4 pacotes ali comigo. Financeiro, contábil, departamento pessoal e RH. Entendeu? Ele não precisa ter esse quadro dentro da empresa dele, né, Leide? Não, ele terceiriza todo esse quadro para você. Então, às vezes, ele teria que ter ali 7, 8 colaboradores com ele no quadro dele. Ele não precisa ter, porque ele vai ter dentro da Conceito todo esse serviço, né? Exatamente. A gente cuida do RH dele, a gente cuida do departamento pessoal dele, cuida... Como se fosse ele, Leide. Nossa, isso... As pessoas falam assim, Rafa, o que a Conceito tem de diferente? Boa. E é isso, né? E assim, quando eu vou fazer a consultoria, uma visita, né, para o cliente conhecer a Conceito, para eu entender as dificuldades, as dores deles, e a maior dificuldade que eu vejo, reclamações e dores são essas. É uma contabilidade fria, um RH frio, um DP frio, assim... Faz a folha e ou entrega. que não se comunicam, né, Leide? Também tem isso, a Conceito, né? ela pega na mão.
na Sim. mão do cliente. Eu faço questão de visitar toda semana, uma visita semanal em todos os clientes. Os clientes que já são seus, você ainda faz essa visita? Faço, eu pessoalmente faço, não mando ninguém da minha equipe. Que bacana. Eu vou lá, eu marco e, tipo, ó, esse cliente é segunda, esse é terça, esse é quarta, tem dias que eu vou em 2 clientes, eu vou lá, como tá, qual a dificuldade, o que a gente pode te ajudar. Hoje você atende quantos clientes, Leide, dentro da Conceito? Nós estamos com 12 clientes. E aí, esses clientes são fixos. São Você também fixos. pega consultorias temporárias, Leide? Por exemplo, por serviço. eu tenho uma demanda específica e eu posso acionar Conceito para me atender. Por exemplo, eu tenho uma grande seleção ali de 30 pessoas para fazer um evento pontual, eu posso acionar Conceito para fazer para mim esse serviço. Sim. Eu peguei um processo seletivo de um supermercado que ia inaugurar. Nossa, aquilo foi tremendo. E foi tanto assim, coisa que eu tinha que ter tirado fotos, né? Foi muito legal. E aí, foi em Nova Iguaçu, no supermercado, uma grande rede que ia inaugurar, que eles, né, contrataram serviço só para recrutamento e seleção, porque ele tinha um DP, Sim. não tinha um RH. E aí... E que a gente precisa muito falar sobre, porque são coisas muito diferentes, né, Leide? Muito diferente. Às vezes, quando o empresário ainda é pequeno ou médio, ele quer unir tudo. Mas são processos muito diferentes. Eu também trabalhei no DP e no RH, eu sei que são coisas muito diferentes. São diferentes. Os DP é uma coisa, RH é uma coisa, né, contabilidade é uma coisa. Sim. As pessoas falam assim, eu falei assim, você tem DP na sua empresa? Não, eu tenho a contabilidade. Ah, não é o DP. Não é o DP, gente, entendeu? Tem uma diferença. Sim. E aí, ele contratou para essa demanda só de específica, né? Foram, assim, muita gente, foram assim, mais de 1.000 pessoas. Fazia volta no quarteirão, sabe? Que nós divulgamos, fizemos um trabalho de divulgação, todo um planejamento. E, assim, foi uma coisa bem legal, né? Essa é a parte que você mais gosta, não é não? Nossa! Porque seu olhinho brilhou aí você contando das 4 áreas, quando você falou da contratação, seu olhinho... Porque você está mudando famílias, né? Porque são histórias de vida, né? Ao mesmo tempo, você tem que ter a parte profissional, claro, de você saber que o perfil... né? Combina com a vaga. O perfil combina com a vaga. Então, nem sempre a gente quer ajudar, mas o perfil não combina. Sim. Né? Mas o legal de você ter uma consultoria é que, por várias vezes, eu estava fazendo um processo para um cliente e aí eu vi que aquele perfil não dava para cliente, mas dava para outro que eu tinha, que não era aquele momento, mas eu já sabia. Pela expertise que vocês têm do negócio, né, Leide? Vocês conseguem realocar até as pessoas, né? Sim. Isso é muito bacana. Exatamente isso. Então, assim, para quem deseja também, eu quero só recrutamento de seleção, sim, eu só quero DP, também Estou com algo pontual, a Conceito vai contribuir com essa parte. Sim, a gente trabalha muito com serviços pontuais também. Ô, Leide, quem é o seu cliente hoje maior? Maior, quero dizer assim, quem mais te procura a Conceito? Então, vamos dizer que tem um nicho específico? Varejista. Varejistas? Varejistas. Eu que eu mais tenho é varejista, né? Por quê? Eu tenho... Não, assim, graças a Deus, Rafa, o que eu atrelo a isso é o seguinte, a Conceito hoje, todos os clientes são por indicação. Ah, bacana. Todos. Porque alguém que confia, está dentro do trabalho e indica para o empresário colega. Todos. Esse último mês agora eu fechei um cliente com 2 empresas que ele tem, que foi indicação de um outro cliente meu. E assim, sempre foi. Sim. Sempre. Então, assim, como eu tenho um cliente de varejo, o ciclo de amigo deles é de varejo. Verdade. Então, eu atrelo isso a esse cliente que o nicho dele é varejo. Ele conhece alguém da varejo, ele vai indicando varejo. Né? Eu tenho outros segmentos, sim, mas o meu nicho principal é varejo. A expertise... você fala assim, Leide, qual a expertise da Conceito? É varejista. E é uma expertise delicada, Leide, porque é bem característico o varejo. Eu trabalhei no varejo. Bem mesmo. Eu tenho um cliente que é muito engraçado. Fala assim, eu quero repositor, mas eu quero repositor de FLV. Sim, isso mesmo, eu entendo. Fruta, legumes e verduras. Então, assim, e aí... Porque não é uma vaga simples. Sim. Porque não é só arrumar. E o repositor do frigoríficado? Gente, tem que trabalhar com EPI específico. EPI específico, né? Que legal, Leide. Você tem uma expertise realmente muito singular. Né? Isso é muito bacana. É muito legal. Assim, quando você tem conhecimento, você consegue ajudar mais o cliente. Verdade. A completar o quadro de vaga deles de uma forma assertiva. Minimizar os riscos, né? O turnover reduzir, entendeu? Porque assim, não vem escrito na testa, eu sou 100%, eu sirvo, não. Mas a gente usa ferramentas
onde a gente tenta extrair ao máximo daquele perfil que o cliente pediu para ser mais assertivo aqui para o setor dele andar. E olhando para outras pontas, Leide, também para olhar convenção coletiva, sim, acordos, né? Escalas de trabalho. Sim. Então você tem uma expertise muito específica para poder olhar esses pontos. Exatamente. E aí realmente o que você disse que eu achei incrível, que o empresário, ele está dentro da conceito respaldado em várias áreas. Respaldado, porque a gente também tem um amparo jurídico, né? Que cuida dessa parte da conceito, para a gente não fazer nada, né, de repente fora, sim, que vai deixar o cliente em situações de risco. Então, a gente entende, mas tudo que eu vejo peraí, isso aqui, vamos segurar um pouquinho, vamos perguntar ali a doutora Daniele, né, a doutora Vanessa. Os parceiros, né? E são os nossos parceiros, onde eu levo, olha, isso aqui eu tô na dúvida, dá uma olhadinha aí. E aí ele, isso aqui é ok. E aí eu já passo e falo assim, isso aqui tá resguardado. Porque eu respondo pela empresa. Sim. Eu sempre falo com a minha equipe, gente, olha só. São quantos, Leide? São... Diretos ou indiretos? Um time lindo. 7. Parabéns. Né, diretos e indiretos. Né, porque depois que veio a pandemia, né, aderiram muitos a home. Verdade. Né? Então tem profissional, assim, a minha profissional de DP, eu tenho 2 na área de DP. Eu tenho dos grandes clientes, eu tenho a Denise, que ela mora em Niterói e minha empresa fica em Vilar dos Teles, então é inviável. Mas a Denise é fera demais. Então, assim, ela trabalha à distância, mas ela está sempre presente. Sim. Né? Então, Ô, Leide, e hoje quem é o porte que pode te procurar de empresário? Então, você atende empresários que estão iniciando, empresários que já estão no mercado, pequeno empresário médio, o MEI. Quem você atende hoje com a Conceito? Então, lá nós atendemos o MEI, pequeno, médio e grande porte. Você atende a todos, né? Isso, assim, cada um com as suas partes. Eu tenho cliente MEI. Sim. Né? Porque o MEI, ele tem que ter os seus cuidados, né? Então, eu tenho clientes que eu peguei MEI que não era nem mais MEI. O que acontece muito hoje em dia, né? Porque o faturamento dele já não comporta mais ele sendo MEI. E ele aí fica tem que enquadrar, medo, né? E ele fica com medo do imposto. Sim. Né? E é um medo... Medo do crescimento, Leide. Nossa, nem fala, né? Eu falei assim, gente, se por você isso tá a assessoria, né, Leide? Para poder até abrir os olhos com o todo. Com tudo. Porque aí você pode mostrar para esse MEI que ele é um empresário já. Sim. E as pessoas ficam com medo de legalizar, de fazer o correto, né? Eu falo assim, gente, quem paga errado paga 3 vezes mais. É verdade. Né? Então vamos, porque tem vários tipos de contratação. Não precisa você contratar um seletista. Se você tem uma mão de obra que você só precisa dela 5 horas por dia, você pode pagar por 5 horas por dia, que é o horista. Gente, sai muito mais barato. Você está dentro da lei, você não corre o risco de um passivo trabalhista. Sim. Né? Porque você paga ali, você não tem um registro, então quando ele vai levar isso para a justiça, ele pode falar que ele trabalha 1 mês ou ele trabalha 1 ano. E aí, você não tem nada comprovado, né? Então eu sempre falo, aí o que a Conceito faz? Por isso que eu faço questão de ir, né, visitar semanalmente, até para entender e falar assim, gente, isso aqui você não precisa, vamos reduzir. Uma coisa que a gente trabalha muito é redução. Você faz uma gestão do negócio também, Leide. Uma redução. Gente, assim, a gente reduz vale transporte, a gente reduz folha de pagamento, a gente reduz. Bom. Então, assim, aí nós vemos, eu tenho um motorista que faz entrega, eu preciso de um motorista. O motorista consegue fazer entrega? Consegue. Então vamos botar um motorista entregador, porque existe um CBO, sim, um motorista entregador. Então, assim, e você tá dentro, né? Ele não pode depois amanhã estar na justiça e falar assim, eu fazia entrega e fazia. Não, né? Porque as pessoas deturpam muito esse negócio de essa relação trabalhista, né? Acúmulo de função, essas coisas assim, né? Então, as pessoas deturpam, mas por falta de conhecimento. Né? Então a gente tenta entender ali o negócio do cliente e saber a melhor contratação para aquela vaga. Né? O que vai dar certo, o que é risco. Eu sempre falo, o risco do negócio é seu. O trabalho da consultoria é orientar e sugerir. Mas a palavra final sempre vai ser do cliente. Que sempre bom. do cliente, sempre. Eu sempre falo, olha, isso aqui é o caminho correto, isso aqui é a minha sugestão. Mas assim, o meu papel é te apresentar. E aí o papel é o seu de falar, valida ou não valida. Entendeu? Então, assim, eu pego muito na mão mesmo, né? Então, isso é um diferencial. Sim. Porque eu sinto que as consultorias hoje são muito frias, né? Ainda mais depois da pandemia, tudo é muito... Números, né? Somos online, mais números, sim. Né? Uma reunião virtual, ou até os atendimentos agora eletrônicos. Verdade. Aperte você tem uma base física, Leide? Tem.
Tem escritório, tem em Vila dos Teles. Tem o nosso escritório lá, né, onde as meninas ficam. E eu fico rodando mais do que fico no escritório, Sim. né? Quando as pessoas querem me achar, eu falo assim, gente, vê o dia que vocês vão para eu poder estar no escritório. Porque eu fico mais Porque eu tô longe. visitando meus clientes. Gente, eu visito a semana toda. Quando você olha para o futuro, Leide, quem você está querendo agora atingir ou alcançar, trazer para Conceito? Qual o público que você está buscando agora? O que você está pensando de mercado? Para onde você está olhando de chegar? Então, Rafa, daqui a 2 anos eu quero estar aí, ó, dominando esse mercado aqui, trazendo mais 20 pessoas para o time, atendendo mais tantos clientes. O que você está projetando, assim, a médio prazo? não, assim, eu olho muito pro varejo. Eu não vejo assim, eu quero pegar indústria, eu quero... Não, porque eu gosto muito do varejista. Né? Que geralmente até quantos colaboradores do varejista, Leide? Então, depende do porte dele. Então pode ser de pequeno, médio, grande porte. Tipo, eu fiz uma contratação semana passada de um cliente que nós adquirimos. Eu fiz 2, 4, 6, 7 contratações iniciais, né, para ele. Ele não é grande, né? Ele também não é pequenininho. Mas 7 dava. Aí eu fiz a escala de trabalho, Sim. olha, faz essa escala aqui que vai dar certo com esse público. Conforme for aumentando, né, o público, a clientela for aumentando, a gente vai realocando e vendo, porque também é redução de custos, não adianta ele inchar a folha dele. Sim. Né? Então, assim, eu disse que eu gosto de pegar cliente desde do início, né? Embrionário, porque é muito fácil de você conseguir, né, fazer uma empresa mais sólida, com base. E acompanhar esse crescimento porque, também, vezes, né, Rafa, eu pego uma empresa grande, e que quando eu vou ver a base... Não tá sólida. Nossa, não tá de sair correndo. Assim, gente... Né? E eu falei assim, gente, a empresa grande e não tem Eu mais. mesmo já trabalhei numa empresa grande, durante um período a gente não tinha um ponto para bater. Então a gente sabe que isso é um problema, infelizmente, para um passivo trabalhista, né? Tem pessoas como eu que não têm esse viés, claro, de acionar uma empresa de justiça, porque eu entendo aquele movimento da empresa, mas a gente sabe que tem colaboradores que não pensam da mesma forma, sim, né? E eles pegam ganchos. Sim. Eles pegam, assim, eu costumo dizer que hoje o colaborador tá mais informado que o advogado, né? Sim. Às vezes eu pego umas perguntas, eles mandam pergunta pro escritório, eu falo assim, gente... Vou ter que consultar, perfil universitário. Gente, entendeu? Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, hoje eles têm fácil acesso. Sim. Antes era tudo muito mais fechado. Hoje não. Hoje as informações estão muito pulverizadas, eles têm fácil acesso. Então, uma carteira digital, que de repente um FGTS quando for recolhido, uma assinatura que está uma nomenclatura errada. Alguma documentação que não está subindo. Eles têm acesso a tudo. Então, assim, quando a empresa ela não está resguardada, né, ou ela não tenha um RH para responder, um DP para responder, ela fica vulnerável. E é tão importante você falar isso, Leide, porque teve uma advogada aqui nesses dias de Rio Centro, que ela falou exatamente isso, que às vezes quando o empresário não contrata o serviço de forma preventiva, o pós, o passivo depois é muito mais caro, é 3 vezes mais do que você está fazendo a prevenção, né? Exatamente. Por isso que eu falo, por que contratar uma consultoria? Por conta da preventiva, não na corretiva. Sim. Você trabalhar na corretiva dói mais no teu bolso, né? Então, assim, tá tudo errado, não deixa errado? Não, tem que consertar. Mas você trabalhar na preventiva é muito melhor. Você pensar além, né? Vamos fazer isso aqui para não correr esse risco. E aí fica tranquilo. Eu já tive casos de cliente onde eu fui defender, onde o juiz falou assim para o advogado, olha, se você não aceitar, quem vai ter que pagar é o seu cliente. Porque a gente não tinha nada. Eu tenho um cliente, Rafa, ele tá comigo há 9 anos. E aí, quando eu peguei esse cliente... quase fundou o Conceito com vocês, né? Não, ele foi um desses clientes, né? Lá de trás, lá de trás, que eu peguei ele, fiz algumas consultorias, depois ele foi um cliente fixo. E aí, eu peguei a empresa dele, assim, o contra-cheque, assim, a contabilidade fazia muito mal, e assim, era um recibo, e tinha assim, pato, como é que era? Barbicha, os contra-cheques eram apelido, sim, sabe? E eu falava... um amigo, assim, um primo. Sabe? Eu falei assim, o que é isso? Não, são os contra-cheques. Eu falei assim, gente, que loucura. Vamos ajeitar? E Vamos aí organizar eu falei assim, casa? mas a contabilidade não vê isso. Não, ele só manda o rapaz trazer a guia aqui, não sei o que lá, enfim. E aí, essa coisa de prever... Não, vamos organizar.
E aí ela fala assim, ó, desde que a Conceito, né, que eles associam muito a Leidiane, né, desde que a Leidiane começou a fazer aqui o trabalho, a gente nunca mais teve um processo. Ah, que legal. Nunca, Leide, o melhor feedback possível. Prova social possível. Gente, a gente nunca mais teve um processo. E aí, tudo que eu falo, ela faz de via de regra, porque essa confiabilidade, essa credibilidade veio através, foi construindo, né? E ela me deu esse voto de confiança e eu fui construindo. Hoje, eu peguei a empresa dela, era na casa dela, o escritório era na casa dela. Hoje ela tem 3 boxes no Ceasa. Caramba, hoje é uma empresa que fatura quase 3 milhões. Quase 3 milhões, é uma empresa de grande porte. Em 9 anos, Leide. Gente, então o crescimento assim, quando dessa eu vejo forma. hoje, quando eu chego lá e vejo a gente, sabe? Como então, eu peguei essa tem empresa. muito trabalho, claro, né, Leide, envolvido. Sim. Mas também tem muito processo. Processos, né? Processos Sim, de trabalho, processos de organizacionais, processos que fazem o sucesso acontecer, né? Sim, é você pegar, como eu falei assim, a gente pega como se fosse nosso. Sim. Eu sempre falo, gente, a diferença tá aí. Porque a sua dor é minha dor. E de fato não tô falando isso aqui pra... Mas dá pra ver pela forma como você conduz, Leide. Olha, teve um caso de um menino do financeiro, ele chegou e falou assim, Leide, tem um funcionário aqui que tá querendo o documento tal, porque ele vai lá no médico, porque ele voltou, ele não deu retorno ao trabalho, eu falei assim, ele não pode trabalhar enquanto der retorno. E aí, como a gente cuida do DP, a gente sabe, arruma o dossiê, a equipe arruma o dossiê. E aí, como eu tô muito presente, né, eu sei exatamente como estão as coisas. Os casos, né? Sim. E aí, ele falou assim, mas aí onde tá a pasta que eu falei assim, olha, você vai lá na 3ª gaveta, desse jeito. Do outro dia, quando eu cheguei lá pra visitar, eu tirei onda, né, Matheus? Eu falei exatamente, ó, você vai lá na 3ª gaveta, na 3ª pasta cinza, o documento dele tá lá. Bacana. E aí, ele foi lá, viu o documento, deu pro menino. E aí, quando eu fui lá visitar, eu falei assim, Matheus, tirei onda, achou? Ele, não, tava lá onde você... Eu falei assim, por essa é a importância de organizar. Que o cliente tem para você também, né, Leide? Exatamente. Isso que você está descrevendo é a importância do cliente dentro da Conceito, porque você sabe exatamente aonde você vai. Exatamente, entendeu? É saber, tipo assim, esse cliente que a gente inaugurou semana passada, e aí no sábado, que a gente não funciona, né? Ele inaugurou na sexta. E aí no sábado eu passei, e aí, Tiago, como é que foi? O pessoal foi trabalhar, né? A equipe foi toda, né? Porque assim, tem essa preocupação, não é só vai lá, fez, não, né? E aí ele, não, Leide, veio todo mundo, não sei o que lá, e eu acompanhando ali, sabe? Porque, e aí por isso essas indicações acontecem tanto, Leide, que são clientes que se sentem priorizados também de alguma forma, porque no fundo quando você contrata um serviço, você quer não só a entrega do serviço. No fundo a gente como cliente, a gente quer um pouco além, eu chamo do over delivery, né? Aquela entrega que é um pouco além. E aí esse cuidado que a Leidiane implantou na Conceito é o que o cliente realmente indica para outro. Ele não indica somente a Conceito, ele indica o cuidado que a Leidiane implantou na Conceito. Que ele pode cuidar, né? Sim. E eu sempre eu propago isso na equipe. Você não deixa sem resposta. Não deixa, responde. Não pode responder na hora. Ó, daqui a pouco eu te respondo. Sim. Ou amanhã eu te dou um retorno. Olha, agora eu não posso te atender, mas eu tô anotando aqui seu caso e vou te dar uma resposta. Porque assim, ele só quer uma resposta. Sim. Né? Porque quem entra muito em contato são os funcionários, né? Que é uma grande diferença também. Porque hoje o escritório de contabilidade, eles não aceitam contato de funcionário. Não aceita. A contabilidade só aceita contato do dono da empresa. Sim, do ou de CEO, alguém do responsável. ou de alguém que ele legal. vai delegar e falar assim, olha, essa pessoa que vai entrar em contato para falar do caso tal. Né? E hoje a gente tem um canal, né, dos funcionários das empresas, onde eles podem fazer contato e a gente avaliar o caso dele. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa fria. Sim. Quando eu falo que a gente faz uma consultoria humanizada, né, exatamente isso. É uma consultoria humanizada. É o que os empresários estão precisando, né, Leide? Leide, queria te agradecer. A gente está indo pro finalzinho. A gente ficaria aqui horas, né? Porque é o assunto que eu gosto também. Eu sei que você... Vamos falar de empresa, de consultoria, a gente gosta. Queria que você deixasse um convite para os empresários, para essa câmera aqui, para te procurarem a Conceito, por que eles devem procurar o serviço, qual o serviço que vocês estão oferecendo hoje, se para deixar a rede social, a localização, para que as pessoas vão até a Conceito. Você que tem pequena, média, grande empresa, está com problema de contratação, de turnover, equipe para fazer treinamento, desenvolver,
tá com dificuldade, muitos documentos chegam para você e você não sabe analisar, né? Porque o seu negócio é outro. Então deixa com a Conceito, que a gente toma conta do seu departamento pessoal, faz a gestão do seu RH e com certeza a redução é garantida, o controle é garantido, você vai ter uma empresa organizada e preparada para crescer, né? Porque o importante não é crescer, o importante é crescer de forma sólida, né? Então, o nosso Instagram é consultoria_conceito RH. Então você pode nos procurar para fazer uma consultoria gratuita que eu vou analisar a sua empresa e te dar a melhor solução. Ai, Leide, obrigada. Queria só te perguntar, para a gente finalizar esse bate-papo incrível, eu sempre te vejo em movimento, em grupos, em network. Como é que você vê a importância de você ter um negócio e estar também em movimento com o network? Como é que você, Leidiane, olha para Conceito e pensa, eu preciso inserir a Conceito no mercado através de network? Como é que você vê isso? Então, o network, Rafa, eu vejo muito assim, tá todo mundo no mesmo barco. Sim. Né? De repente, o seu serviço me ajuda, o meu serviço te ajuda. Né? Eu sou muito de... a gente já conversou um pouco antes e eu sou muito de ajudar. Não é que eu faço filantropia, não. Sim. Tá? Mas assim, eu sou muito de ajudar e o network, eu acho que é uma ajuda mútua. Né? Eu vejo o network como uma ajuda. Eu te ajudo, você me ajuda e a gente cresce junto. E a gente, de repente, vai unir forças para chegar no objetivo. Né? Então, eu vejo o network como uma grande rede ali de ajuda mútua pro crescimento. Né? Porque todo mundo que está no network, ele quer ali ficar dentro de quem não é visto, não é lembrado. Verdade. Né? Então a gente vai conhecendo pessoas ali, né? E fala assim, cara, essa parceria seria legal, seria bacana, né? A gente crescer junto, mostrar nosso trabalho junto. Então eu vejo o network como uma grande rede de pessoas que estão na mesma direção. E sabe o que eu achei legal? Porque eu te perguntei isso no final, Leide, porque você disse que alguns varejistas já te indicaram. Isso é um network na veia, né? Você faz um bom trabalho ou você está no meio e as pessoas vão indicando. Sim. E aí você estar no meio de empresários também é muito fantástico, muito, né? Muito, né? Você tem que estar ali no meio de águias, né? Águia voa com águia. Concordo. Obrigada, tá? Bom. Que bate-papo bom. Queria deixar para você se inscrever no canal, deixar seu like, acompanhar esses dias aí que a gente tá fazendo um podcast direto aqui do Rio Centro, seguir as redes sociais da Conceito, entender o que seu negócio pode, de alguma forma, ser exponencializado dentro de uma consultoria. Às vezes você está batendo cabeça ou fazendo uma coisa que não é para você fazer. É para contratar alguém que faça. Obrigada. Esse negócio esquenta a orelha, né?